Canal Leigomania, falando só de meio ambiente e seus problemas insolúveis. Insolúveis? Não para a indústria do lixo. Propostas para soluções rápidas e definitivas para cada um deles. É o que pretendemos apresentar aqui. Sabia que tudo depende de nós? Eu e você? Seja um ativista do meio ambiente. Pense, reflita. Quando você não está fazendo nada em favor do meio ambiente, você está, com certeza, contribuindo para a destruição do mesmo. Compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Leigomania. Hoje o nosso assunto é muito especial, é de total relevância. Prepare-se, portanto, e assista ao vídeo até o fim. Você vai ser impactado, com toda certeza, e que Deus o ilumine para entender essa mensagem. Amém? E com vocês, o Leigomania. Fala, Francisco. Ok, Igor. Obrigado pela parceria. Pois é, pessoal. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito sério, sério mesmo, de muita responsabilidade. Agradeço desde já a sua bondosa atenção. Vamos lá então. O tema é a respeito do conhecimento de Deus, do leigo para o leigo, simples assim. O versículo base da Palavra de Deus para a exposição do assunto que pretendemos fazer acha-se registrado no Evangelho de João, capítulo 4, verso 25, que diz, aspas, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fecha aspas. Como é Deus? Ou, como Deus é? Esta é uma indagação que dificilmente a gente ouve por aí. Você já perguntou isso a alguém ou a você mesmo? Ou alguma vez na vida você tentou de modo muito respeitoso meditar sobre esse assunto tão melindroso? Sim, porque até parece que temos um certo receio nato colocado em nosso subconsciente que nos faz considerar como sendo um desrespeito ao Ser Supremo que, por motivos que desconhecemos, não quis nos revelar esta parte fundamental da sua identidade, de como seria a sua forma física ou o formato do seu ser. É de fato muito problemático querermos entrar nesse campo que envolve um mistério de Deus que não nos foi revelado, tanto pela sua palavra escrita, como pelo seu Filho Jesus, quando aqui esteve entre nós. Entretanto, a pergunta, quem é Deus? Esta é muito comum e não é desrespeitosa. O próprio Moisés, quando indagou da voz que ouvira, vinda do meio da salsa, que ardia e não se consumia, convocando-o para a difícil missão de retirar o povo de Israel da escravidão do Egito, disse, qual é o seu nome? Moisés perguntando. Lendo o capítulo 3 de Êxodo, você pode observar que Moisés, apesar de sua ignorância quase total sobre o Deus de seus pais, até aquela fase da sua vida, não ousou indagar como ele era, isto é, a sua forma física ou aparência, mas precisava saber o seu nome, cuja resposta foi, eu sou o que sou. Muito embora pareça sem sentido essa resposta de Deus, que é uma declaração do que Ele é, tem o significado fundamental de um ser transcendental que ultrapassa todos os limites da nossa compreensão. Não havia um nome que pudesse expressar o verdadeiro caráter daquele ser, pois ele simplesmente é tudo, e não tem como dimensioná-lo. É o próprio universo com seu imenso e complexo conjunto de toda a matéria existente. Quando Deus falou a Moisés, no referido episódio, narrado no mesmo capítulo 3, verso 5, ele, Moisés, foi advertido pela voz
que o recomendou, aspas, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, fecha aspas. A informação dada a Moisés, naquele exato momento, pelo Senhor, nos fornece indícios de que a santidade da terra não estava circunscrita àquele lugar apenas, pois não havia ali nenhuma linha para delimitar aquele pequeno espaço geográfico com a qualidade sagrada daquele solo, pelo que podemos concluir que a terra que compõe o planeta é sagrada, é santa. Peço vênia, então, aos nossos venerandos teólogos para expressar esse pensamento que emerge das divagações de um leigo, o leigomania, sem a menor pretensão de nada querer contradizer a interpretação oficial que existe sobre o assunto no decorrer dessa simplória reflexão. A pretensão aqui, sem querer ser pretensioso, é unicamente a de fortalecer a fé cristã em todos os sentidos. Embasado em textos da Bíblia, a nossa fonte permanente da revelação divina, com toda a humildade, mas confiado na iluminação e no poder do Espírito Santo, passo a apresentar a seguir os argumentos principais para uma reflexão séria e respeitosa sobre alguma imagem de Deus palpável que somos impelidos a formar em nossas mentes, mesmo que involuntariamente. Isso apenas no intuito de pretender nos levar a acreditar mais convictamente na existência de um Deus trino, pessoal, criador, que nos sustenta e governa permanentemente através de sua magnífica obra da criação. Para esta afirmação, podemos começar citando o Salmo 104, com destaque para os versos 5, 9, 10 e 13, que dizem, aspas, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fecha aspas. As ações e atos descritos nesse pequeno agrupamento de versos bíblicos, cuja revelação divina nos leva a imaginar ou criar em nossa imaginação a figura de uma pessoa física infinitamente poderosa e inteligente que tem mãos para trabalhar, braços e demais membros de um corpo humano, não exatamente igual ao nosso, faz parte do mistério da compreensão de Deus para nós. Qualquer leitura que fazemos em uma narrativa de fatos ou história nos leva a mentalizar a imagem do agente das ações, o qual é formatado e identificado em nossa imaginação, involuntária e automaticamente, pois este é o objetivo do escritor habilidoso e inteligente. Mas no que se refere à Bíblia, que é a forma principal da revelação de Deus a nós, os fatos narrados sobre as ações de Deus, que são a razão de ser de toda a história do mundo, ela não nos autoriza a criar em nossa mente uma imagem do formato de Deus. Pelo contrário, ela proíbe terminantemente a feitura de qualquer imagem ou semelhança de Deus. É o segundo mandamento em toda a sua essência, o qual é sempre lembrado não só pelo seu povo, mas por todos os seus adoradores em todos os tempos, como um ato, pecado, odiado pelo Deus eterno, a idolatria. Êxodo 20, verso 4, aspas, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Fecha aspas. Porém, o fato de Deus ser invisível, não poder ser visto e nem podermos imaginar como Ele é, creio ser a consequência mais comum, não justificável, da incredulidade de grande parte da humanidade em todos os tempos. Mas quando o incrédulo se converte a Deus através de Jesus Cristo, ele recebe o dom da fé e aí não tem mais nenhuma dificuldade em acreditar em um Deus invisível, porém atuante e claramente revelado através de suas obras, pelo que acaba concluindo que é muito mais fácil acreditar em um Deus tão sábio, tão amigo e tão presente, que tudo fez de bom para nos dar felicidade e alegria em um mundo que só não é mais o paraíso por causa do pecado e da desobediência do homem que ele criou. Aí então, esse que era incrédulo assume em sua nova vida de crente que é muito mais difícil ser incrédulo do que ser crente, pois as evidências são claras e contra elas não há argumentos. Tópico primeiro, a criação do homem. Ao criar o homem, sua obra-prima da criação, o trino Deus falou, aspas, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, fecha aspas. Gênesis 1:26. O que a teologia sistemática cristã interpreta de modo razoável e aceitável, com o entendimento de que a semelhança é no que se refere ao caráter do Criador, que lhe deu, com o sopro da vida, dignidade especial, no sentido de poder refletir e reproduzir, dentro de sua própria condição de criatura, nos santos caminhos de Deus. Entretanto, para o leigo comum, ao fazer a leitura do texto em apreço, ele não tem como pensar de outra forma que não seja a de que a semelhança seria com uma outra imagem pré-existente. Creio assim, perdoe-me a santa ignorância. Então, peço permissão para expressar aqui o primeiro pensamento dessas minhas reflexões, não divergente, mas diferente do que nos ensinam os nossos teólogos muito respeitáveis, apenas conjecturando. Em João 1,14 lemos, aspas, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, fecha aspas. O corpo de Jesus, naquele momento, foi feito à semelhança do homem? Não pode ser. O homem é que foi feito à imagem de Jesus, o Filho de Deus, que já existia desde a eternidade. Mas é mais um pouco adiante, no capítulo 2, verso 7, que a palavra de Deus nos informa o modo como foi formado o homem, aspas, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Fecha aspas. Somente com a leitura desse texto nós podemos compreender o caráter especial da criação do homem, cujas qualidades vão além da imagem e semelhança do seu Criador. Ele foi formado do pó da terra. Parênteses, um dado importantíssimo para a fundamentação desse nosso esboço. Fecha parênteses. B. O sopro do fôlego da vida, o qual inseriu naquele ser uma partícula da essência do seu Criador, tornando-o alma vivente. Também é importante dar ênfase ao ato de Deus na formação da mulher, narrado nos versos 18 a 25 do mesmo capítulo 2, onde podemos ver que a criação da mulher não foi apenas para servir de companheira do homem, mas uma ajudadora essencial, com a missão de cumprir o seu papel na primeira ordenança divina, ou seja,
a união matrimonial com a finalidade especial de efetuar a multiplicação da espécie com a instituição da família, sem a qual jamais o mundo poderia ser bem-sucedido. Tópico 2. Deus é Espírito. Aspas. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fecha aspas. Esta é a revelação básica, elementar, mais objetiva que temos na palavra de Deus sobre o que podemos saber e entender a respeito do Ser Supremo, o Deus adorado por Israel. Quanto ao tamanho ou forma desse ser espiritual, não sabemos e nem devemos, ao menos, conjecturar. A revelação que temos nas páginas da história sagrada nos dão conta de que esse é um ser transcendental, o que nos é revelado claramente através da Bíblia em toda a sua extensão, do que não temos a menor dúvida, porém não temos como dimensioná-lo, porque ele é Espírito. Ninguém jamais o viu e nem poderá ver, como está escrito em 1 Timóteo 6, verso 16b, aspas, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Fecha aspas. Mas o Espírito tem tamanho? Definitivamente não. O Espírito tem poder. Ele é a única verdadeira fonte da energia que move o universo incomensurável. Sim, somente o Espírito de Deus tem a força suprema, diferentemente do que andam ensinando as crianças ingênuas desta época contemporânea, a fim de alimentar o comércio voraz da indústria dos brinquedos, na criação de figuras dos chamados super-heróis, que podemos comparar aos ídolos imaginários de tempos remotos da história, que são os deuses mitológicos do obscurantismo. Segundo esses criadores de mitos, cada um tem um poder específico em uma determinada área, o que é um ensino enganoso e por demais pernicioso na formação do caráter de uma criança no que se refere ao pensamento religioso e ao conceito do Deus único e verdadeiro. Esse sim deve ser incutido na cabeça da criança em sua inocência, desde a mais tenra idade, para pautar a sua vida na formação de um caráter sadio e íntegro, na verdadeira expressão da palavra. Portanto, o que podemos concluir, obviamente, é que os referidos textos bíblicos que nos falam da impossibilidade de vermos Deus estão se referindo ao Espírito de Deus, uma vez que, quando nas aparições em que o próprio Deus se mostra de alguma forma ou de formas diferentes, parênteses, às vezes até enigmáticas, fecha parênteses, sempre algo material ou pessoal é apresentado diante dos espectadores presentes. Tópico número 3. Deus tem corpo? Então, Deus é somente espírito? Não tem corpo? Definitivamente não temos o direito e nem embasamento na palavra de Deus para responder sim ou não a tal questionamento. Os fatos que estamos aqui colocando, relacionados com as aparições, as quais a nossa teologia sistemática traduz como teofanias, não são no sentido de querer dizer que Deus tem corpo, o que deve ficar bem claro aos nossos estimados leitores, esperamos assim. Contudo, ou apesar de tudo, temos que continuar insistindo nessa questão das evidências que encontramos na Bíblia, que nos levam a imaginar, somente imaginar, sobre um possível corpo de Deus. Por ser Deus um ser pessoal, íntimo
e extremamente afetivo, quando imaginarmos uma sua possível figura corpórea, logo o que nos vem à mente, desde a mais tenra idade, ensinados que fomos pelos nossos antepassados, em alguns casos até mesmo sem a presença da Bíblia, mas por tradições, é a de um homem, assim como a figura de Jesus, que o representou muito bem aqui na Terra. Mas a Bíblia também nos relata fatos no Novo Testamento em que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, em suas ações sempre positivas no trabalho lado a lado com Jesus para a fundação de sua igreja na terra, na difícil fase chamada de primitiva, não em aparições, mas em manifestações ou através de visões, se mostrou aos discípulos de formas diferenciadas, o que significa dizer que nós, seres humanos, que somos simples mortais, precisamos da ajuda dos céus para podermos compreender uma mensagem divina, que é sempre mais fácil com a inserção de uma imagem, parênteses, que vale por 1000 palavras, fecha parênteses, como nos exemplos a seguir. Muito bem, pessoal. Vamos ficando por aqui por hoje, ok? Continuaremos esse assunto no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, que sairão em breve, se Deus quiser. Aguardem, ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Fala galera, gostaram do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. E que Deus nos abençoe. Amém?